maravilhoso Deus, Pai de amor, Pai de bondade, aqui estamos, Senhor. Estamos porque confiamos em Ti, porque temos o nosso coração dedicado a Ti, Pai. Nós cremos que o Senhor irá buscar a sua igreja, que o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono e que o Senhor vem um dia nos buscar para morar na eternidade. Pai, mas enquanto estamos aqui na terra, nós necessitamos do seu cuidado. Pai, nós precisamos das suas mãos poderosas sobre as nossas cabeças. Pai, eu preciso de Ti. Pai, cada um que está aqui neste momento precisa de Ti, porque nós somos carne, nós iremos morrer, vamos secar como as ervas do campo, como diz a Tua palavra, essa carne, mas a nossa alma carece de Ti, a nossa alma deseja estar contigo, a nossa alma está sedenta pela Tua presença. Ah, Pai querido, toma o Teu lugar nas nossas vidas, toma o Teu lugar na nossa casa, toma o Teu lugar na nossa família. Ah, Jesus, toma o Teu primeiro lugar em tudo que fomos fazer. Pai, temos sonhos, temos propósitos. Pai, temos bênçãos que ainda não recebemos. Temos familiares, filhos, parentes que ainda não Te encontraram. Mas, Pai, nesta noite estamos aqui mais uma vez para Te dizer: toma tudo que é nosso em Tuas mãos. Toma todos os nossos entes queridos em Tuas mãos. Pai, é no Teu nome, é no nome santo de Jesus que eu entrego cada vida que parou neste momento para Te buscar, Te orar. Pai, visita cada casa, cada lar, cada causa. Pai, eu não sei quem está aqui, mas o Senhor conhece o coração, sabe a necessidade de cada uma. Pai, eu Te agradeço. Eu não sei porque a bispa, nossa querida bispa, não entrou. Pai, eu não sei o que houve, mas o Senhor visita a casa dela. Ela não é uma mulher de não honrar um compromisso. Com certeza algo grande aconteceu, mas nós já reivindicamos, meu Pai, que os Teus anjos acampem ali na casa dela, em nome de Jesus, livrando de todo mal. Amém, amém. Graça e paz. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Eu não sei se a minha querida entrou aqui, acho que ela não entrou. Eu quero deixar uma palavra para vocês que conectaram nesse momento, talvez estava esperando a live da bispa. Somos poucos nesse momento. Antigamente eu fazia live com mais constância, mas eu quero te dizer aí que tá me ouvindo, Jesus, Ele quer ter um encontro com você. Eu sei o quanto é difícil ter uma vida de relacionamento espiritual, porque eu sou mãe, eu sou avó, eu estudo, eu trabalho, sou dona de casa. Não é fácil. Eu sei que muitas vezes vocês podem olhar para o meu perfil e pensar: ela vive o tempo inteiro fazendo isso. Ela deve fazer devocional, não deve trabalhar. Não, queridos. Pelo contrário, tenho muitos afazeres, mas uma coisa eu aprendi: colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Ah, mas a vida tá muito difícil, eu tô muito corrida, eu não consigo. Se você tirar 10 minutos para estar com o Pai, é melhor do que você passar 1 hora uma vez por semana. Você não precisa de muito, minha irmã. Comece com 10 minutos. Comece buscando a Deus um pouquinho cada dia. E você cada dia vai ver que vai aumentando a sua vontade de estar na presença do Pai. Eu muitas vezes acordo mais cedo, mas eu sei que cada um tem um relógio biológico. Então, tira aqueles 10 minutos antes de dormir, tira aqueles 10 minutos lá no teu trabalho, na hora que você estiver lá descansando. Graça e paz, Mara, amada.
Beijo, Andressa, querida, graça e paz. E eu vim aqui nessa live para dizer para você, não é impossível ter uma vida devocional com o Senhor. Nós precisamos. Sabe por quê? A palavra que eu tirei hoje para falar para vocês está em Tiago 4:8. Se alguém puder colocar aí, Tiago 4:8. É a palavra que o Senhor me deu para trazer esta noite. Se alguém puder digitar e colocar aí, eu vou fixar. Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. No Salmo 24, 3, 4 vai dizer basicamente a mesma coisa, apenas com um detalhe. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Então, a palavra de hoje, em Tiago 4:8, 4, versículo 8, amém, Mara querida, deixa eu fixar aqui que ela colocou pra gente. Ela vai tocar exatamente naquilo que o Salmo 24, 3 e 4 vai dizer, que é que só vai se aproximar e entrar na presença do Santo dos Santos aquele que tiver as mãos limpas e o coração puro. Quando a Bíblia fala de mãos, nesse versículo, ela está falando das ações que eu tenho. Como que eu tenho agido, aonde eu tenho colocado a minha mão, o que os meus olhos veem, o que minha boca fala, o que meu ouvido escuta. As minhas ações, elas podem me levar a entrar no Santo dos Santos, ou elas podem me deixar de fora da eternidade. Então, mãos limpas, eu preciso purificar. Eu preciso buscar ao Senhor de todo o coração. O que é coração na Bíblia? Geralmente, coração se refere a cérebro, centro das minhas emoções. Então, quando ele fala que eu preciso ter um coração puro, eu preciso ter o que, gente? A minha mente pura. Em Hebreus 10:22 vai dizer assim: sendo assim, aproxime-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Oh, glória! A palavra hoje, nesta noite, é: você precisa ser dono das suas ações. Oh, amada bispa, já chegou aí? Vamos entrar? Dá um alô aqui, porque eu até comecei. Você marcou às 20 horas. Eu até fui conferir. Eu estava aqui orando e dizendo a minhas amadas que alguma coisa deve ter acontecido, né? Eu já vou te chamar, então, já. Adicionar a bispa, amém? Ela me chamou para essa live e eu não podia deixar de trazer uma palavra para vocês. Eu não poderia deixar de trazer uma palavra. E aqui tá dizendo, né? As mãos e o coração. Eu preciso purificar as mãos e os corações. Tô tentando dar um tempinho para minha irmã amada entrar. Você vai entrar, minha linda? Me dá um alô aí. Ela continua? Eu não sei se ela continua. Ela tá, eu já chamei. Irmã, eu pensei que você não ia entrar mais. Aleluia. Oh, minha irmã, Glória a graça e Deus. paz.
Eu tava te esperando, menina, na minha live e tô aqui anunciando. Daqui a pouco a Lu vem, daqui a pouco a Lu vem. Mas que horas que você entrou? É às 8, não tava Foi aparecendo. verdade, eu me atrasei. Eu entrei umas 8h15, por aí. E fiquei te Apareceu aguardando. pra mim, amada. Não apareceu uma bolinha piscando, Não, não. sabe por que não? Você entrou que horas? Aqui, 8h25. Então, não sei. Às vezes o Kawaii ele fica meio bugado, né? Às vezes ele fica meio bugado. Eu vou até trocar aqui, Você ó. quer que eu saia pra gente entrar de novo? Não, a gente pode fazer no seu, não tem problema nenhum. Tô convidando aqui, ó, o pessoal. Aqui onde é que eu tava? Aqui. Na outra live, tá vendo? Oh, meu Abrindo Deus. no meu. E eu botei aqui, eu mandei mensagem para você dizendo, se ela não entrar, irmã, eu vou avisar que você não vai entrar. E oramos aqui achando que aconteceu alguma Nós coisa. oramos aqui. Eu falei, gente, vamos orar. Assim que a Lu entrar, a gente chama. Porque, como eu atrasei, ela pode estar achando que aconteceu alguma coisa. Eu Isso aí achei. eu tô fechando aqui, tá? A live e não quer fechar. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, tá, Lu? Vou sair das duas Tá e bom. entro de novo, tá? Entra. Então, Pronto. irmãos, tenham um pouco de paciência que esses negócios de ao vivo é assim mesmo. Aí ela vai entrar novamente e a gente continua a palavra. Não saia, não. Fica um momento aqui. Eu sei que a gente vive tempos de muita correria. A gente vive tempos que a gente não consegue esperar as coisas, né? Mas tenha um minuto de paciência. Eu sei que nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui, como o cristão precisa se comportar frente aos acontecimentos, os últimos acontecimentos. Deixa ela entrar e vai dar tudo certo. Né, Mara? A Mara vai ficar esperando. A paz, queridos, a paz. Seja muito bem-vindo, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Tem vários nomes aqui, pessoas queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar a bispa. Márcia, que ela já está entrando aí. Olá, minha querida. Tá lavando louça, minha linda. Que saudade. Cadê o nosso café, hein? Nosso café ainda não saiu, né? Márcia, querida, onde é que você anda? Márcia, terapeuta, sumiu aqui de Piraí. Por que lugar você anda? Santa Cruz. Nossa, já está no Rio Grande do Norte. Eita glória! Cadê a bispa? Ah, meu Deus do céu. Ah, ela entrou agora. Glória a Deus. Vamos entrar. Ah, peraí, deixa eu ver entrar ao vivo. Esse foi aí, bispa querida. Foi. Eu já... Glória a Deus. Ai, Aleluia. deixa eu virar aqui que tá. Ai, tá investido aqui. Prontinho. Agora sim. Ô, glória. Ô, Prontinho. glória. E aí, minha Agora irmã sim. Vou dar uma amada? levantada aqui para ficar melhor. Uai. E eu tô te esperando lá, né? E o pessoal entrando e eu dizendo, daqui a pouco a luz chega. Oh, meu Deus. Manda correr todo mundo pra cá. Já mandei. Daqui a pouco eles Então estão tá bom. entrando aí. Na Já verdade, mandei a vir. live é da bispa. Ela que me chamou. E É, eu que tomei a nossa. frente porque eu achei que ela não ia aparecer. Eu queria dar uma satisfação pro pessoal, né? Não, que nada. Eu acabei me atrasando e quando eu fui ver, na verdade, ontem e hoje eu não passei muito bem, né? Eita. E aí eu tava, acho que fadiga mesmo, né? A gente vem aí de uma maratona de campanhas e trabalhos na igreja e de assistência e terapias também. Depois teve esse final de semana inteiro o encontro com Deus, eu ministrei o encontro inteiro. E é Eita. intenso, porque né, tem cura, tem libertação, cura da alma. Depois, o culto das maravilhas, a gente já vinha de uma semana de consagração, de jejum e a campanha da purificação, né? Nós fizemos 4 dias de jejum só com água para
na semana da purificação. E aí, a correria toda. Ontem à noite, é o culto das maravilhas, é o culto que eu ministro. Eu nem ministrei, quem ministrou foi meu esposo. E hoje eu ainda estava assim um pouquinho baqueada, a voz não saía. Mas olha como Deus é maravilhoso. Olha, a voz já está boa. Ô, Nós Glória! estamos aqui. E eu estava chamando o povo lá. Eu falei, olha, a Lu, ela é pontual. Ela é que nem eu, ela é pontual. Nossa, eu tava aqui Ela deve ter... sentadinha, eu também achei a mesma coisa de você. Falei, né, alguma coisa aconteceu. Orei e tudo. Senhor, cobre a casa dela. Eu falei, vamos orando e louvando até ela entrar. Porque aí eu peguei o celular, o outro, para poder olhar se você tinha deixado algum recadinho no Instagram. Aí quando eu entrei, que eu vi que você estava ao vivo. Aí eu falei, ah, ela tá me esperando lá. Aí eu entrei. Mas que bom, né? Tudo coopera, né? É Tudo coopera. verdade. Então, e aí? O que, que você manda, bispa? Então, Lu, nós oramos lá, você orou aqui, estávamos louvando até você entrar. E eu falei, assim que a Lu entrar, por conta do horário, assim que a Lu entrar, a gente já vou puxar, já vou chamá-la Isso. para não perder tempo. Já oramos, já louvamos, vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Então, a gente estava ali conversando, né? A gente trocou umas mensagens, né? Já fazia um tempo, né? Bispa, foi assim, eu confesso que você me chamar para a live foi um despertamento. Amém. Porque eu já estou, acho que se não tem mais de um ano ou mais que eu não faço live, nunca dá tempo, é correria. A pandemia acabou, parece que a gente de novo voltou para a vida que era e a gente esqueceu que aqui também é um veículo, tem pessoas que vêm para nos ouvir. Então, assim, você me chamar, vamos fazer uma live, me despertou para isso que foi onde começou tudo, né? É verdade, é verdade. Então, Eu assim, você foi instrumento mesmo de Deus na minha vida. Ah, que lindo, Lu, que lindo. Eu tenho feito live, mas lá na outra plataforma, né? Acabei que Deus fez um rebuliço assim e eu acabei sendo contratada para lives, né? Como streamer. Eu estava fazendo 4 horas de live, 5 até 7 horas de lives esse mês que acabou. Aí terminou de manhã, aquele período de correria, aí fazia aquele período da live, à noite eu pregava, o encontro foi o final de semana todinho eu que ministrei, e a gente ainda veio de um período de dezembro, eu fiz novembro e dezembro, menos um pouquinho, aquele café com Deus Pai, que é para um ano inteiro, nós fizemos um desafio de fazer em 2 meses. Por que Deus colocou isso no meu coração? Porque tinha pessoas, Deus me mostrava nitidamente, que tinha pessoas que estavam finalizando o ano. Lu, isso chega, é doloroso, né, para nossa alma. Pessoas que estavam finalizando o ano e não tinham feito um devocional durante o ano inteiro. Não tinham cultivado um momento o secreto com Deus. E aí eu lancei o desafio, comecei aqui no Instagram, só que aí depois eu joguei lá para o Kauai para atingir mais pessoas. E nós fizemos aquele devocional que é 365 dias e um pouquinho mais, né? Que sempre numa virada de mês, ele sempre dá uma palavra de impacto e a gente também comenta. E eles leram junto comigo. Eu falei, você que diz que não lê livro, você que diz que não lê livro, que não consegue ler, pois é, você está sendo treinado agora, porque a gente lia literalmente o livro e depois a gente comentava. Meu Deus, foi maravilhoso demais, demais, demais. Aí teve o período que eu viajei, teve os congressos que eu tive que ir, as agendas, né, para ministrar. E aí alguns dias não deu para a gente fazer, mas aí a gente compensava no outro dia. Então a gente fazia um devocional pela manhã e uma noite antes de dormir. Eu sei que a gente conseguiu completar. O que se faz em um ano, a gente fez em 1 mês e 20 dias no máximo. E aí eu falei para as pessoas, viram que vocês leem um livro? Porque assim, apesar de que eu lia, alguns compraram e acompanhavam comigo. E aí, às vezes, mais de 100 pessoas e ali acompanhando, lendo. Foi muito forte.
E aí virou o mês de janeiro, só não teve live no dia 1º de janeiro. Do dia 2 em diante, aí foi live de batalha espiritual de alto nível, mesmo, entregando mesmo aquilo que muita gente não entrega. E também, quando entrega, a pessoa tem que comprar o curso para poder receber. E a gente fez, e foi um desafio da agência, fazer 30 dias de live, 4 horas de live. Mas tinha dias que eu fazia 7 horas, 7 horas e meia. Tinha dias que a gente virava madrugada fazendo live. E foi muito impactante para a nossa vida. E eu Caramba! tinha o desejo no coração, é aí que você entra, de fazer a primeira live do ano no Instagram, porque aí o povo começou a cobrar também. Ah, bispa, você abandonou o Instagram, você abandonou o Instagram. Foi lá que tudo começou. E eu senti que era Deus falando isso também, né? Foi lá onde tudo começou. E aí eu falei com o pessoal, não, eu vou voltar para o Instagram, mas não vai ter como conciliar o tempo com 4 horas de live e uma ida para o Instagram. E eu queria fazer a primeira live do ano em janeiro, não deu. E aí a gente está fazendo em fevereiro, comecinho de fevereiro. E eu falei, eu não posso convidar outra pessoa para fazer Ai, a que primeira graça! live do ano, se não for a Luciana Veiga. Ah, E pedindo a Deus, Deus, faz com que tudo dê certo, faz com que ela aceite a proposta. E aí a divulguei na igreja, falei para o pessoal, a nossa primeira live do ano no Instagram vai ser com a Luciana Veiga, do Devocional Busca Fé. E você ai, prontamente. obrigada pelo carinho. Você sabe que você é uma pessoa muito especial na minha vida. Às vezes eu fico pensando assim, vou ligar para a Bispa, eu queria pedir um conselho disso, À daquilo. vontade. E aí eu falo assim, ah, não, ela deve estar muito ocupada, porque eu imagino a quantidade de igrejas e tudo. Mas, gente, é de Deus mesmo. Deus, ele une É propósitos verdade. e é bênção pura. Enfim, mas aí a gente conversou, né? E você falou assim, ah, a gente precisa falar a respeito dos acontecimentos, né, dos últimos acontecimentos e como o cristão deve se portar, né? A igreja está numa inércia. Aí, ó, eu vou falar uma coisa aqui. Nem sei se eu devia falar. O ano passado aconteceram algumas coisas. Deus me mostrou. É bom porque eu tenho tudo isso em áudio. Mas eu, assim, eu sou daquele tipo que Deus te dá um dom para edificar a igreja, né? O dom não é seu, é de Deus. Ele permite, ele permite que você seja usado e você se permite ser usado, né? Vamos definir assim. E algumas coisas que aconteceram em 2024, Deus me mostrou em dezembro. Deus sempre faz isso. E eu conversando com a igreja, eu falei, estava falando, né? Eu faço um contraponto do calendário gregoriano com o calendário bíblico, que é aquele instituído em Gênesis 1. Esse calendário gregoriano foi instituído por Roma. Tem o gregoriano, tem o juliano, e é o que está regendo o mundo. E eu sempre falo para a igreja que nada está aí solto, nada é desconexo, tudo tem uma conexão e um objetivo por trás. E quando eu estava falando do mês de fevereiro e dos sacrifícios que já se prepara por conta da festa da carne que vai acontecer, onde vale tudo e são oferendas realmente rituais de sangue, de violência, que é disso que o mal se alimenta, e a igreja cochilando. E eu trouxe uma revelação para a igreja. Aí no último culto que eu fiz de janeiro, foi domingo passado, que eu ministrava para a igreja, eu falei, gente, já é para agora, assim que mudar o mês. E Deus falava acerca de pastores que seriam recolhidos. Presta atenção, Lucas, você vai ver muita coisa. Pastores que seriam recolhidos, alguns, por causa de pecados ocultos, mas não é por causa dos pecados ocultos. É porque não se arrependem e buscam reconciliação. Porque a palavra fala que se voltar-vos a mim e se converterdes, então eu sararei e perdoarei, né? Eles não querem, eles preferem manter uma aparência, porque se tornaram famosos, artistas, né? Gospel, entre aspas, e não querem fugir da religiosidade, né? E continuam aprisionados nesse pecado. E outros, Deus falou que estaria recolhendo para poupar, porque a carga que eles estão carregando
já está sendo pesada demais. Eu vou falando, eu vou me arrepiando. A carga que eles estão carregando já está sendo pesado demais para alguns. Então, Deus, numa atitude de misericórdia, de amor, ia fazer uma grande colheita no meio dos pastores. Eu estava no encontro com o pessoal, o encontro começou dia 31. Falei, gente, espera, é só virar o mês. No primeiro dia de fevereiro, eu já comecei a receber os comunicados de pastores. Uma delas foi a Bispa Keila, muito famosa, né? A Bispa Keila do Ministério Madureira, você deve saber, né? Sabe, não? Eu era Madureira, Você mas eu não sou mais. não é Eu mais. era Madureira e eu saí, não sou mais. Uhum. Pois é, a Bispa Keila foi uma primeira, né? Logo quando eu cheguei em casa que me deram a notícia, Bispa, na verdade eu abri o Instagram, quando me mandaram eu já tinha visto. Eu falei, meu Deus, uma mulher nova, bonita, tava bem. No primeiro dia aí o pessoal começou a mandar mensagem para mim, Bispa, o que você falou, Bispa? No 1º de janeiro, eu tinha falado, eu já tinha colocado, quando Deus me mostra alguma coisa, eu coloco no grupo de líderes, eu faço um áudio e coloco para trazer um alerta. Mas foi muito rápido. Eu confesso que, apesar de Deus ter me mostrado, eu mesmo fiquei impressionada. Não porque Deus não faz, que eu sei que Ele faz, mas pela rapidez com que as coisas aconteceram. 1º de janeiro, ela morreu no dia 1º de janeiro. Né? Pela manhã, ela faleceu. E comecei a... 1º de fevereiro. De fevereiro, desculpa. 1º de fevereiro. E eu falando sobre fevereiro, tem uma alusão ao deus Ferber, pelo calendário gregoriano, do panteão romano, e que é um mês de doenças, de enfermidades e de muita morte. Aí, consolida com o carnaval, aonde há um grande festival, um grande sacrifício dos bacanais ao deus Baco, né? Inclusive o rei Momo também é uma representatividade desse deus Baco na sua origem, né? Do carnaval. E há sacrifício. Por que há sacrifício? Porque os rituais antigos, a antiga Mesopotâmia, os sírios fenícios, as sacerdotisas e os sacerdotes, eles banhavam os rituais com muitas orgias, né? Tem certas palavras que a gente não pode falar aqui, senão o Instagram derruba. Mas com muitas orgias mesmo, né? E uma das coisas também, porque juntava-se tudo, era Freia, que é a mesma Vênus, que é a mesma Afrodite, que é a mesma Artemis, e essa entidade toda aí, junto com Moloque, mais o deus Baco e outras entidades, né? E aí o que acontece? Sacrifício de crianças, porque muitas crianças são molestadas nesse período, muitas meninas perdem a inocência nesse período, muitas mulheres voltam para casa sem saber com quantos parceiros elas passaram a noite, por causa da cannabis, né? Elas ficam ali, tem as entidades, elas ainda ficam alucinadas, e muitas só vão descobrir, são os famosos filhos de novembro, né? Só vão descobrir tempos depois que estão grávidas, e sem contar o sacrifício propriamente dito, que é dos abortos que acontecem. E a pessoa vai descobrir. Aqui mesmo na igreja, a gente tinha uma menina que ela foi fruto de uma noite de carnaval. Meu amor. E ela nasceu... Vai ver? Instagram. Quem é? Essa é a Lu Veiga. Lembra? A Luciana do Devocional dos Cafés. Baixa um pouquinho para ela te ver. Paz e a graça. Paz, a graça. Deus abençoe. Amém, obrigada. Ele estava lá em cima dando aula para os líderes. Aí desceu. Desculpa, quase caiu aqui, eu fui da sala. A gente vai dando o nosso jeito e bota a câmera assim, assado, né? Eu fiz isso. E aí, Luciana, e a igreja cochila. A igreja não vê isso. A igreja não Então, percebe. isso era um ponto que eu queria até falar quando você falou sobre esse tema. E você falou desse tema e a gente vê que está tudo muito banalizado. Tanto que Deus me deu Tiago 4:8, que era o que eu estava explanando para a igreja aqui. E é tudo normal. É normal, né? Muito assim, naturalidade, isso não tem o tal do nada a ver. E aí a gente se depara em plena segunda-feira com o resultado daquela mulher nua no Grammy lá de música. Aí você pensa, é tudo normal. Aí os crentes vão dizer, mas aquilo ali não tem nada a ver, ela é uma artista, é um artístico e tal. Gente,
Que loucura! Como nós, crentes, temos que lidar com aquilo? Nós precisamos fazer um repúdio. Nós repudiamos aquela atitude. Nós não podemos cair na naturalidade das coisas no tempo presente. Muitos dos nossos filhos, parentes, estão indo para a sociedade, principalmente na universidade, que eu digo com propriedade porque estive por 2 anos como professora substituta lá na Universidade Federal e ainda assim fiz outros cursos lá dentro, onde tudo é cultura, tudo é o lugar do outro, tudo é o respeito ao outro, e aí a gente vai banalizando. Esses dias eu estava conversando com meu marido que os sinais, né, seriam quando estivessem como os tempos de Noé. E como nós vivemos hoje, bispa? Nós vivemos como no tempo de Noé. E principalmente o que está relacionado ao sexo, né? A sensualidade, né? A banalização do corpo feminino, a descaracterização do que é ser uma mulher, e no sentido de que a mulher ela pode ser igual ao homem. Não é, gente. Se fosse para ser, Deus fazia fisiologicamente todo mundo igual. Mas não é. Aí você vê mulheres doentes, mulheres que pensam dessa maneira que a sociedade tem nos imposto, e no final das contas elas estão doentes, oprimidas, precisando de tratamento. Mas o crente também precisa, sim, todos nós precisamos, mas existem dados estatísticos de que essas pessoas elas acabam adoecendo com maior frequência. Verdade. Então, não é? A gente sabe que nós somos mente, corpo e espírito. Então, tudo que você faz no seu corpo, ele é o primeiro contato com quem? Com a alma, né? Que nós somos corpo, até falei mente, corpo, espírito, não é alma, corpo e espírito. Então, tudo que eu faço com o meu físico, que é as mãos limpas que Deus está pedindo para que nós tenhamos, aqui em Tiago 4,8, né? Também em Salmo 24, 3 e 4, porque ele diz que a gente só vai ver Deus, só vai entrar no Santo dos Santos se nós tivermos as mãos limpas, né? As mãos elas vão estar limpas e o coração purificado. E coração na Bíblia é mente. É isso mesmo. Eu estava falando isso antes da gente entrar. E como que estão fazendo nos dias de hoje, e você falou com propriedade em relação a todos esses deuses. Eles já perceberam que não adianta mais se manifestar na igreja. Não adianta mais possuir corpo, porque os crentes já aprenderam a expulsar eles, manifestar no corpo. Eles agora vão para a mente, atua na mente das pessoas e as pessoas começam a pensar como o mundo. É estratégia, ele está se comunicando assim. O corpo, as roupas, as vestes, as músicas, as festas, banalizando e comunicando com as pessoas e trazendo as pessoas para o abismo profundo, né, bispa? Com certeza, com certeza. O mundo quer vender uma permissividade, uma promiscuidade disfarçada de cultura, que não tem nada a ver. Mas, como você falou, são estratégias. E quando você falou dos dias de Noé, o próprio Jesus falou, atentai bem. As pessoas falam assim, mas como que você pode dizer que Jesus está voltando? O próprio Jesus deu um indicativo. Eu não posso dizer a data, eu não posso dizer a hora, não posso falar nada disso. Está bem claro isso na palavra, né? Nem os anjos, nem mesmo o Filho do Homem sabe, só o Pai. Mas Jesus deu sinais. Ele falou, quando até
terra estiver vivendo parecido com os dias de Noé, então você vai saber que aí será o fim. Aí tem gente que fala assim, eu já vi alguns pregadores, não está errado, não estou criticando, pregadores falarem assim, nós estamos vivendo os dias de Noé. Não. Eu posso dizer que nós estamos vivendo piores dias que os dias de Noé. Até por conta de toda uma população, de uma agenda que tem por trás, a Agenda 2030. Eles estão, por isso que eu falei, a igreja está cochilando. E eu quis esse tema, porque a Agenda 2030 está sendo acelerada. Eu não sei se você sabe, ano passado, em janeiro do ano passado, e agora teve de novo já 3 reuniões, né? E já tem a igreja unificada. Não sei se você sabe. Tem a igreja... Ai, agora esqueci o nome. Mas é a igreja onde reúne as principais religiões do mundo. As principais religiões que regem o mundo, quais são? Islamismo, cristianismo e judaísmo. Então, já existe uma igreja... Aí, o nome está na ponta da língua, eu não lembro. Deixa eu ver aqui, eu estou com o computador aberto. Pronto, já tem essa igreja. Da unificação é um movimento realizado pelo coreano, essa San Mumu. Não, esse daí é do reverendo Moon, não. Isso aí é uma outra coisa. O nome da igreja dele é Igreja da Unificação. Ele prega isso, mas é um movimento político mesmo, tá? Político religioso. E aí, eu tenho no caderno que eu dei o estudo para os obreiros, é que eu esqueci realmente o nome. É uma igreja... Eles misturaram os 3 nomes, judaísmo com cristianismo e o islamismo, e formaram um nome. Mas depois você vai achar. É interessante você pesquisar. Depois você vai pesquisar. Se meu filho estivesse aqui, ele ia lembrar, mas ele não está aqui. E eu estava falando justamente sobre isso. E essa igreja existe e eles já fazem culto. E aí lá, o muçulmano ora ao Deus dele, o judeu cumpre os seus rituais, né, judaizantes, e os cristãos, né, dizem que adoram a Cristo. Mas isso já é um passo, né? Já é um passo. A gente também percebe bem claramente com o próprio Papa e as declarações dele, absurdamente contrária à Bíblia. Uhum. Lu, eles abriram a porta do Vaticano. Quantos anos que não se abre a porta do Vaticano? Eles não fazem mais questão de esconder. E o atual Chiquinho, né? Vou falar assim para não derrubarem nossa live. O atual Chiquinho, você está entendendo, né? O Francisco, ele abriu, e quando abriu, viu-se lá praticamente um trono vou usar aqui outro codinome. O tal do Zé Bode estava lá com todos os seus simbolismos. Inclusive o piso, que é o piso da massa, que também é um braço do satanismo. Então, eles não estão mais fazendo questão de esconder. O ano passado, eu fiz uma live sobre isso, mas foi lá na outra rede. Eles foram em dezembro, eles foram, e o Francisco estava lá, porque eles foram para discutir a Agenda 2030. Depois, Lu, dá uma pesquisada na Agenda 2030. Eu sei que você é uma pesquisadora, uma estudiosa. Dá uma pesquisada na Agenda 2030, mas não só naquilo que eles querem mostrar, não. Procura sites, assim, sérios, que mostram toda a verdade, e você vai ver, você tem que ler tudo. Aí, a ideologia vai aparecer uma letrinha bem pequenininha, dessa questão de se dizimar uma parte da população. E isso tem acontecido, né? A pandemia fabricada, a mutação do mosquito. Você sabe que na Colômbia eles pegaram o mosquito da dengue, isso deve ter uns 2 anos. Eles pegaram o mosquito da dengue e eles fizeram uma mutação genética em laboratório.
e soltaram no ar, dizendo que era para poder esse mosquito ser Eu predador. lembro disso. Pois é, ser o mosquito predador do causador da dengue, do chikungunya, tal e tal. Só que eles vão provocando doenças piores. Então, é um disfarce de que vai resolver o problema, mas a intenção por trás é piorar o problema. Porque quanto mais pessoas morrem, eles querem, para a Agenda 2030, para aquele homem que a gente chama de anticristo se levantar, ele quer a nata. Ele quer a nata. Você pode ver que os Illuminates que surgiram lá com o iluminismo, né? Você estudou iluminismo, você sabe? Os Illuminates vêm de lá de trás. Pode ver que as principais famílias, as famílias mais ricas, famílias poderosas, está sempre envolvido com o grande clero, deu para entender, né? O grande clero e os grandes reis. A família britânica real, inclusive, toda ela é envolvida. Toda ela é envolvida. Quem não quer fazer parte tem que abdicar, como aconteceu com o filho do rei. E simplesmente fica como se não fosse da família. E quem faz algumas denúncias, acontece o que aconteceu com a princesa Diana, a famosa Lady Di, né? Porque já tem comprovações de que aquele É muito acidente... obscuro o Muita mundo, coisa. o mundo espiritual, ele manipula toda a sociedade, as pessoas elas não acreditam. E aí, sabe o que eu fico impressionada? E eu escuto isso aqui dentro de casa, às vezes de uma filha, de um filho. Vocês tudo acham que é demônio, vocês tudo espiritualiza. Sim, porque Não tem como... eu não separo. A gente não pode separar o ordinário do extraordinário. Não tem O como. profano e o santo estão andando aí. A gente tem que viver em santidade, seja no nosso trabalho, na rua, na casa. A gente tem que ser o mesmo, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, porque é isso que você está falando. Está penetrado em todas as esferas da sociedade, em todos os níveis, e a gente está numa Todas as batalha. esferas, você disse tudo agora. Todas as esferas, todas. É na Você disse tudo. escola, mas é dentro da igreja. Esses dias, foi hoje, ontem, que eu abri aqui o meu Instagram e apareceu uma mulher dizendo que ela é de uma entidade de matriz africana e ela falando que ela é e Sim. que ela estava na igreja. Se chamasse ela, ou seja, se a pessoa tá lá e se manifestar porque chamou, ela vai para lá e não quer nem saber. Então tem muita igreja que o que está ali rodando não é Espírito Santo, não é nada disso. São manifestações, porque eles já estão nesse nível, eles já estão dentro da igreja. E tem gente, e era um alerta que eu queria trazer aqui para o Instagram, e eu vou falar sem medo, rasgando. Gente vivendo um sistema e está em pecado, porque diz para mim que não vai dizimar porque sabe que é um sistema, então ela fica lá e vai dizimar em outro lugar. Gente, que é isso? Ou você confia e dizima e tá lá e tá com o seu pastor, com a direção, com todo mundo, ganhando alma, uma igreja que tem buscando alma, ou você não tá. Não tem meio termo, não. É sim, sim, não, não. Aí fica vestindo uma aparência que nem você falou de religiosidade. Isso. Pra que isso? Pra que isso? Essa aparência que vai levar para o céu? Abre o olho, gente. Abre o olho. Se a tua igreja não fala de Jesus, se a tua igreja não fala de libertação, se a tua igreja não fala de santificação, se tua igreja só fala de arrecadação e etc. Só isso, e de festa, porque festas e mais festas. É só igreja para crente, ô bispa. Cadê as almas que estão perecendo? Igreja assim de gospel. Olha, eu, sinceramente, eu rompi com o sistema
porque eu não acredito num lugar onde vira empresa e esquece das almas. Não, não. Aí a gente está colocando o próprio bicho para dentro da igreja quando eu faço isso. Porque quem está regendo a igreja é a santificação. Qual é a missão que Jesus nos deu? Ide e pregai as boas novas. Essa é a verdade, a única verdade. É a missão da igreja. E aí a gente vê, por conta de uma sociedade corrompida, não somente nos pecados e etc., mas deixando o próprio espírito maligno que atuou em Judas Iscariote, que trocou Jesus por moedas. É o mesmo. É isso aí. Eu estou sentindo aqui Deus confirmando o espírito que anda nas igrejas, é espírito de que levou Judas Iscariote ao suicídio. Porque ele usa, depois induz à morte. Não presta mais, agora vai para o inferno. Exatamente. Quando a gente lê a passagem que Judas, ele se arrepende, ele vai atrás para poder devolver as moedas, porque ele vê que Jesus foi condenado. Eu penso assim, o diabo estava usando ele estava cego, estava lá encarnado nele. Ele foi lá e cometeu. Na hora que cometeu, o bicho é tão ruim que ele fala assim, agora eu saio para ele ver o que ele fez. Sai. E ele se depara com o quê? Com o que ele fez. E não tinha mais como voltar. Ele já tinha trocado Jesus por moeda. Vendeu a alma. Por isso que tem pastor se suicidando. É. Não só por isso, tem outras coisas. Mas eles estão sobrecarregados por metas, por arrecadações. Eles estão trocando Jesus por moedas. É isso que tem acontecido. Vendendo. E aí, as almas, os ensinamentos que tem que dar para que as ovelhas fiquem atentas aos sinais, como você tem falado, contra essas potestades malignas que têm atuado em diferentes setores da sociedade, eles não ensinam mais. Não estão preocupados. Não estão. Né, bispa? Com certeza, com certeza. E não deixa de ser. Eu trouxe um ensinamento aqui, lá na outra plataforma. A gente, meu Deus, era para ser 4 lives. A gente ficou praticamente o mês inteiro estudando. E eu estava falando sobre 4 principados, né? Que são os príncipes, né? 4 principados que já regem no mundo, a gente já sabe. Mas que entraram dentro das igrejas. E eu expliquei sobre cada um. Claro que é uma representatividade com fundamento bíblico, né? E aí eu falei sobre Mamon, de que maneira Mamon está agindo e controlando os que se dizem crente, né? Uma pessoa, a palavra de Deus agora é o que Paulo falou, mercadejeando a palavra. Cadê Cristo nisso? E aí a gente vê o resultado. Cadê o resultado de vidas? Aí tudo bem, se alguém no emocionalismo levanta a mão, dizendo que está aceitando Jesus, cadê o fruto que permanece aqui? O Evangelho de João. São pregadores de circo. Cadê a qualidade de se parecer com Cristo? Cadê a qualidade de ser semelhante a Ele? De viver o Evangelho pleno? Não, eles fazem como cobrando cachês horríveis. Como é que uma pessoa para pregar a palavra em uma igreja cobra 15 mil, 20 mil, 50 mil? É mamon. Mamon. Tem alguns, eu chamo de artista. E eles não aceitam mais pregar nas igrejas. Mas se você não pode servir os irmãos como o apóstolo Paulo ensinou, e ele enviava,
Por que que o apóstolo Paulo enviava Tito, enviava Marcos? Ele recomendava para animar a fé dos irmãos. Os irmãos estavam vivendo tempos difíceis também, de grande perseguição. A igreja não podia ficar lá sozinha. Então tem que ir. Eu visito as nossas congregações e eu vejo a diferença que é, como o povo se alegra, como o povo se anima. E os próprios pastores, como eles são revigorados. Mas não pode, não. Tem pessoas agora, você vai fazer um contato, eu não chamo. Não, para trazer para minha igreja tem que ter a arca. Se não trouxer a arca, não vem. E aí não diz, né, ô bispa, você vai trazer uma pessoa de longe, aí vai pagar a pessoa a despesa que ela vai se locomover, vai dar um pouso, um alimento. Agora, vai dar para a pessoa 60 mil reais, aí você vê a agenda dos pregadores. Aí o cara prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cadê a família desse cara, desse camarada? Não, e aquela questão, eu vou aonde os meus pés me levarem. Eu vou cumprir o ID do Senhor. E cantam isso, e as músicas fazem sucesso, e não é uma realidade do que vivem. Porque não sou contra uma oferta missionária, não. Porque a gente vai olhar os primórdios da história, os missionários sobreviviam da oferta dos irmãos, inclusive os próprios discípulos, né? Tanto que Paulo, ele bate de frente com os coríntios e ele fala, de vocês não aceitei um centavo. Paulo foi sustentado basicamente pelos macedônios e certa vez até pelos irmãos da Antioquia, que não tinham um bom nível, e os irmãos da Judéia, que eram literalmente pobres. Eles eram literalmente pobres. Mas de Corinto, ele não aceitou uma oferta sequer. E ele falou, não quero de vocês. Ele é bem enfático em 2 Coríntios quando ele fala isso. De vocês eu não quero uma oferta, porque o povo não entendia o princípio de abençoar os sacerdócios de Paulo. Não é errado. Tem pessoas que vivem só daquilo, precisa. Mas as exigências que estão fazendo. E outra coisa, eu só vou pregar nas igrejas agora porque eu sou famosa. Então, eu virei um artista gospel. É mamon. Mas se eu for numa igreja... Eu acho que outra coisa, o propósito de família também é corrompido. Por quê? Você é que nem nosso trabalho. A gente trabalha de segunda a sexta. Se a gente começa a fazer hora extra toda semana, o casamento vai ficar abalado. Não é porque que ele estava indo pregar que ele não tem uma esposa que quer um marido para assistir televisão e comer pipoca um dia na semana. E qual o problema disso? Primeiro ministério é o lar, né? E eu vejo, principalmente na denominação que eu denominação que eu fazia parte, principalmente o ministério que eu fazia parte, é de segunda a segunda. Então, assim, tem pessoas que nem o marido é crente e ela tem que estar lá de segunda a segunda. E cadê essa mulher com aquele marido? A gente não está dizendo que ela não poderia ir na terça, no culto de doutrina, na quinta, na oração, no domingo. Mas, às vezes, a mulher ela tem que sair para ir lá na sede, lá na catedral, não sei aonde, vai para não sei o que das mulheres, um evento do não sei o que. Gente, eu fico assim, bispa, sinceramente, é surreal. Eu sei que você, por exemplo, está à frente de tudo isso. Então, você vive isso, você respira isso, mas pense numa mulher, você tem o seu marido que anda ao teu lado vivendo isso, mas pense em uma mulher comum, que está com o marido dentro de casa, ainda bebendo, que não está entendendo o que está acontecendo, porque ela está todo dia lá e tal. Ok, é prudente ir, mas, gente, a gente também tem que fazer o nosso lar de santuário. Isso. O nosso momento devocional. Irmãs que muitas vezes não sabem ainda nem ler, não leu nem a Bíblia, nem um versículo, mas estão lá, colocar aqui ativismo religioso, isso. Ativamente na religiosidade, mas não tem intimidade. É isso mesmo. É isso mesmo. E por isso que muitas estão passando a vida inteira dentro da igreja e não conseguem ganhar os próprios esposos para Cristo. Exatamente. Aqui
na É de se igreja, perguntar, né? É de se perguntar muitas vezes por quê, né? porque é estranho, né? A pessoa passar a vida inteira na igreja e não conseguir ganhar nem o próprio marido. Eu sempre digo, eu falo aqui na igreja, procura analisar, porque não consegui trazer nenhum culto. Tem umas que não consegue trazer nenhum culto. Eu sempre falo, procura analisar se está tudo certinho, se não está faltando alguma coisa, porque não é normal, é estranho. É bíblico isso. E é assim, ó, a esposa santificada santifica o marido. E o povo só lê essa parte do versículo. Mas Paulo também diz que o marido santificado vai santificar a esposa. Porque na época, muitos homens também se convertiam, as mulheres não. Mas elas acabavam vindo por conta dos esposos e vice-versa. E vice-versa, porque né, é um peso, duas medidas. A gente não pode esquecer disso. E quando a pessoa entende isso, aqui na igreja a gente tem, agora vai ter. A gente incentiva isso, porque a gente começou isso anos atrás. Quando eu comecei isso anos atrás, eu descobri que tinha casal na igreja que nunca tinham saído para jantar fora, juntos, que não É andavam na isso. rua de mãos dadas, que eles não tinham aquela questão. E eu percebia que eles sentavam afastados. E eu falei, não, eu não quero isso aqui. É casal para sentar junto, do lado, para cultuar o Senhor junto. E eu instituí na igreja, a gente tem começa com o dia com Deus, a gente teve agora a semana da purificação, e seria agora esse final de semana a semana do casal. E a gente libera os casais. E a gente ensina e incentiva a passarem um final de semana numa pousada, só o casal, sem filhos. E aí depois tem o dia da família. O dia da família. E eu incentivo pais que nunca disseram eu amo para os filhos, que tem pai que nunca disse. Isso é lindo. Eu, além de ser pastora, também trabalho como psicanalista, né? E às vezes o que tem de reclamação de filhos que falam assim, eu nunca escutei meu pai dizer eu te amo, né? E isso para mim, quando eu vejo outros falarem isso, meu pai fala que me ama, minha mãe, ele falou, eu nunca ouvi isso, eles falam, eu nunca ouvi isso dentro da minha casa. E a gente começa a trabalhar isso. Lu, o que mudou na igreja de comunhão, de aconchego familiar, sabe, desse entendimento, e quantos maridos vieram e esposas também, por conta desse projeto que a gente começou. Todo começo do ano eu faço e ainda ensino. Gente, isso aqui é só um treino. É para vocês fazerem isso sempre. Isso é de suma importância. Se a gente lê as cartas de Timóteo, né? As cartas de Paulo, a gente vai ver o quê? Ele dá orientações para a vida cotidiana da família, da igreja, do povo, né? Ele vai ali orientando. E hoje se perdeu isso na igreja. Eu às vezes falo, mulher geralmente ela se abre e acaba buscando sempre uma irmã ou um grupo. Mas cadê os pastores se posicionando como homem desses liderados É que isso mesmo. muitas vezes estão nos púlpitos e não conseguem ser gentil com as suas esposas? E aí eles vestem uma capa de um machismo que não existe na Bíblia. Não, A Bíblia não é pelo machista. contrário. Pelo contrário, Jesus, ele coloca as mulheres Em para ser as primeiras evidência. a vê-lo. Ele está o tempo inteiro ali acolhendo mulheres. A gente tem a história da mulher do fluxo de sangue, da mulher que não poderia nem tocar num judeu pelo seu estado. É. E Jesus não repreende. A gente tem a história da mulher que ia ser apedrejada e que ele vai lá naquela atitude. Então, cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o pastor para fazer isso? E é por isso que as coisas da sociedade, dos dias de hoje, essas coisas bizonhas, horrendas que têm acontecido na sociedade, têm avançado para dentro da igreja do povo de Deus, porque existem púlpitos que não estão sendo ocupados por referências de homens para homens. É A isso. gente muitas vezes tem até mulheres que se
posiciona dentro dos grupos e consegue até ter um diálogo, entre aspas, porque também existe muito grupo só para fazer roupa, vestido e cantoria. Me poupe! Mas é isso, e eu não comungo dessa posição de vestir. Não que a gente pode fazer nosso uniforme, isso fica lindo, mas que só vive em função disso, quando a verdade dos grupos é para nós nos conhecermos, nós nos relacionarmos, nós aliviarmos o nosso peso umas com as outras. E aí eu vou, às vezes, dar aula em escola dominical, as mulheres querem se abrir ali e falar porque não tem um líder que elas possam conversar, né? E aí vai ficando um evangelho doente, uma igreja doente, uma igreja que só visa fins lucrativos, número de membros, sabe? E cadê? Né? Cadê as referências? Eu sempre falo com meu marido, às vezes, até uma irmã passando por um problema de casamento, eu falo, poxa, o que está sendo preciso, eu converso com a mulher, mas precisava de um homem conversar com o marido dessa mulher. Cadê o homem para conversar de homem para homem? Porque, e às vezes ele precisa dessa figura porque ele não teve também uma referência. É verdade. A gente olha e vê que, às vezes, é um rapaz que foi criado só por uma mãe, não teve uma postura de um pai, uma pessoa que precise... Alguém colocou aqui amar igrejas que não tem visão do cuidado de ovelhas. Exatamente. Tá tudo indo pro aprisco. Não é mais uma só, não. É as 100 que estão caindo dentro do buraco e não tem pastor para ir pegar. Essa é a verdade. E aí não tem ensinamento. E eu tô lendo os evangelhos, eu gosto de começar o ano sempre lendo os evangelhos, que eu acho que ler sobre Jesus é sempre bom. E cada vez que eu leio, eu vejo outras coisas. E tá na minha cabeça. E Jesus ensinou o povo, daqui a pouco. E Jesus subiu e ensinou isso. E Jesus... Gente, é o ensino. O tempo todo. É o ensino, o tempo todo. É isso que vai fazer a virada de chave. É a virada de chave das atitudes da membresia. Porque se não tem transformação, se não tem mudança, se não tem ensino, porque o que João falava e o que Jesus logo que após João, ele veio após João e ele veio e falou, arrependei-vos, né, do pecado. É a transformação. E aí a gente volta para o nosso estaca zero de tudo da nossa live, do início da nossa live. Aí não tem ensino, não tem mudança, eles ficam de qualquer jeito, né? E aí entra tudo na igreja, é a roupa escandalosa, é a sonegação de imposto, é o adultério, é o sexo sem casamento, é o jovem que pode ser o que quiser e tá tudo bem, porque vai se suicidar e a gente tem que amar as almas do jeito que elas são, e vai entrando tudo dentro da igreja. Isso. É isso. O problema agora é dentro da igreja. Não é mais... Porque o mundo jaz no maligno e a gente já sabe. A preocupação agora, o chamamento para um arrependimento, né? Como dizem Oséias, vinde, voltemos ao Senhor. Quando o povo entendeu isso, não, agora é tempo da gente se voltar para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos livrar. Ele fez a ferida e Ele ligará. Está dizendo, se Ele permitiu que tudo isso acontecesse, não é que Deus foi lá e feriu, mas há uma permissão de Deus, e a vontade permissiva não é o que Deus queria, mas é por conta da escolha que a pessoa fez. É um alerta. Olha, se vos arrependerdes e voltardes, comereis o bem da terra, tereis uma vida abençoada. Porém, está condicionado. Se você... Porque assim, eu sempre falo, Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, mas Ele ama todos. Ele ama todos. Mas compromisso Ele tem com quem tem compromisso com Ele. E isso é óbvio, né? Eu sempre falo para as pessoas, vocês querem enxergar o profundo, mas não estão conseguindo nem ver o óbvio. Se vocês não conseguem ver o óbvio,
Deus jamais vai levar vocês para o profundo. Enxerga o óbvio. Qual é o óbvio no momento? O que eu quero de Deus? Eu quero uma vida realmente diante do Senhor, mesmo que eu tenha que ir na contramão desse sistema, porque é tempo da igreja verdadeira andar na contramão do sistema, para poder viver a vida que o Senhor instituiu para nós. Isso aí. Porque É se isso aí. não for isso, é religiosidade. E foi a religiosidade que cegou os homens mais instruídos na lei, os fariseus, Fariseus. os saduceus, os escribas e até os chefes das sinagogas, eles também tinham que conhecer, eles estudavam, não é porque assim, vamos escolher a pessoa aqui, porque eles tinham que ter um certo padrão na sociedade, tinha que ter até uma certa posição financeira, não era qualquer um que era chefe de sinagoga, porque chefe de sinagoga, eu já vi pregador dizer colocar no mesmo balaio, não é. Fariseu é uma coisa, saduceu é outra, escriba é outra. Os escribas estavam ali só para serem mesmo copistas da palavra. E os chefes de sinagoga eram aqueles que cuidavam, que organizavam. E eles tinham que entender da palavra, porque eles organizavam os pergaminhos de acordo, Torá, profetas, históricos. E eles entendiam da palavra, né? E esses mesmos que entendiam tanto e que clamavam e choravam pelo Messias, o Messias estava diante deles, eles não entenderam. Eles não entenderam. É o que está acontecendo com a nossa nação hoje, né? A palavra está sendo bradada e as pessoas estão se apegando aos maus exemplos. Quando minha irmã se converteu, foi a que mais deu trabalho. A minha família inteira se converteu. Eu fui a primeira. Novinha, Jesus falou assim, ninguém pregou a palavra para mim, não nasci em berço evangélico, pelo contrário, minha família era toda envolvida com o ocultismo, e meu pai depois virou carnavalesco, tinha banda musical, tinha isso, tinha aquilo, a banda dele era famosa, viajava e saía tudo tal. E aí os outros foram se convertendo, essa minha irmã era mais questionadora, mais difícil, hoje ela é uma pastora do ministério. E ela falou, porque ela colocava tudo no mesmo balaio. Porque pastor isso, pastor aquilo. E aí uma vez eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu concordo com você. Tem pastor que é tudo isso mesmo que você está falando. Mas também tem pastor que não é. Você é uma professora muito responsável. Você já pensou se eu chegasse aqui e dissesse que todas as professoras são irresponsáveis? Eu estaria sendo injusta. Porque eu sei que tem professoras que são comprometidas com a sua profissão, com os seus alunos. Mas a tendência do ser humano é olhar os maus exemplos. Eu digo para você, tira os olhos dos maus exemplos e começa a olhar os bons exemplos, Aleluia. porque ainda sempre haverá um remanescente. E ela começou a fazer isso. Ela parou quando eu falei. Falei, porque é muito fácil. É que nem eu dizer que todo advogado é corrupto, mas eu sei que tem advogado que não é corrupto. É mesmo você pegar tudo, colocar tudo no mesmo balaio e sacudir, mas sempre tem alguém ali diferente. E é injusto da minha parte eu pegar e falar que todo médico é irresponsável, né? E que todo pastor é ladrão. Não é assim. Agora, eu vou dizer que tem, aos montes. Agora, também vou lhe dizer outra coisa. Sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. Desde o tempo dos profetas da antiga aliança. Mas sabe, bispa, você falou uma coisa interessante. Deus te deu essa visão que você falou. Eu creio num tempo em que Deus vai sacudir a igreja brasileira. Vai sacudir. Eu creio, sabe? Porque Deus, o Brasil foi chamado para ser um celeiro de missionários. Nós somos o povo que Deus tem chamado para levar Jesus às nações. Isso é claro, claro. Se a gente for estudar aí, pessoas assim que eram do mal, elas sabiam que aqui seria o celeiro do mundo, o celeiro, né, videntes do mal, eles sabiam e eles tinham medo disso. Porque aqui tem grandes pregadores, sim. Tem maus pregadores, sim. Mas tem grandes pregadores, sim. Sempre tem. E Deus, ele sabendo Deus tendo esse propósito conosco, desse povo brasileiro
dessa vontade que nós temos de expandir o evangelho, porque nós somos um povo que tem essa garra, essa vontade. Ele vai sacudir para que o propósito se cumpra. E você, como você já falou, já está sacudindo. Já está. Uma vez uma pessoa perguntou assim, bispa, aqui uns obreiros aqui, né? Por que tanto escândalo? Por que tanta coisa acontecendo no meio? Eu falei dos 4 principados, né? Que é Mamon, né? Que a gente vê aí explicitamente. Aí, mas eu vou por tanto valor. Pessoas que às vezes não tinham nada e que enriqueceram, graças a Deus, por conta da palavra, né? Que bom que prosperaram. Não estou falando nada contra isso. Só não pode esquecer da chamada, né? E virar um artista. O problema é que estão virando artista. Então, Mamon está dominando. Mas vai. Tem gente agora que só atende convite se for de prefeitura. E vai pesar o tamanho da igreja. Se a igreja tem condição, se a igreja é rica ou não. Mas uma igrejinha pobre no pé de morro, ou lá no cume do morro, não vai mais. Mas antes ia. Quando ficava chorando atrás de uma agenda, ia onde era chamado. Então a falha já começa aí. Mamon está dominando. As exigências que eles fazem, Mamon está dominando. Os altos cachês, Mamon está dominando. Eu sei que tem cantoras que os músicos deixaram tudo, vivem da música. Mas eu sei que dá para conciliar. Olha, a pastora Ludmila Ferber, que morreu, era uma amiga nossa. Ludmila Ferber era uma amiga nossa. A Ludmila, ela veio aqui pra gente várias vezes ela ia melhorar um pouquinho para vir ministrar na igreja. Mas aprove a Deus recolher, né? Ela faz uma proposta, ela fazia uma proposta e ela procurava saber o tamanho e as condições da igreja. E aí, ainda assim, ela não cobrava. Aí, pelo menos com a gente era assim. Não sei outras pessoas aí, mas com a gente ela trabalhava assim. A gente fez 3 marchas para Jesus aqui com a Ludmila. E ela ficava perguntando quando é que ela ia voltar de novo. E assim, e ela perguntava a condição que a igreja tinha, qual o valor que a igreja poderia mandar, né? Dar para ela, porque ela tem músico. Ela não tinha, eu quero falar no presente, ela tinha uma banda. Ela não tinha uma banda própria, então ela chamava músico de tal lugar. Então tinha músico de Minas, tinha músico de Brasília, tinha músico de Goiânia, e ela tem que pagar esses músicos. E eu, pelo valor que a gente estipulou para ela e ela aceitou, eu falei, bispo, o que vai sobrar para ela? Porque são tantos músicos, vamos dizer que ela vai ratear a oferta. Vamos dizer que ela dê tanto e tanto para. São 5 músicos. Para a gente, ela veio com 4. Mas ela viajava com 5. O que vai sobrar para ela? Então, a gente vê realmente que ela está compromissada com o ministério dela. E ela não estipulava valor. Só se depois passou a estipular. Mas ela não estipulava valor. E eu creio, bispa, que não precisa ficar estipulando valor. Porque Deus é Deus. Deus, ele levanta pessoas. O que eu achei interessante foi abençoar. Você sabe, né, que eu gosto muito do pastor Luiz Hermínio. E ele conta. Eu estava com ele no congresso agora, em setembro. Você vai? Estava com ele. Eu estava com ele agora em setembro. Aí ele ficou até de vir aqui. Aí o bispo só está precisando alinhar com ele. Olha que homem, ele é um homem simples, com uma mochila nas costas. Verdade. Ele comeu lá onde a gente foi eu fui para aquele evento do Reino em Movimento, que é uma semana lá com ele, numa imersão que eles vão trabalhando ali no sentido de discipulado e tal. E a gente ia comer lá no centro de recuperação, que ele tem um centro de recuperação para viciados, né? Que é drogados, essa coisa, que ele tem esse trabalho com o povo de rua, porque ele já foi de rua. Ele com a mochila nas costas, na fila, não tem esse negócio de sala VIP, aquele monte de coisa, não, um homem simples, e ele contando vários testemunhos de como que Deus, alguém vinha e falou, eu quero te abençoar. Precisou estipular valor? Não precisa. Deus conhece. Deus sabe a tua necessidade, sabe o desejo do seu coração. Ele levanta mesmo. É claro que, como você falou, tem bagagem, são caixas de música pesada, você vai pagar
tudo, né? Se for pegar um voo, é muito caro, então realmente tem um custo. Mas não é essa questão que a gente tem visto, né? De ficarem milionários, esbanjando. E aí, quando você vai ver a igreja da pessoa, tem aquela congregação toda abandonada lá no fim do mundo, e ele, milionário, Quem né? precisa, né? Uma vez eu vi uma entrevista aí, que eu também sou contra isso. Fizeram é um festival que eles fazem todo ano, para escolher o melhor cantor, o melhor intérprete, o melhor isso. Mundanismo. Isso para mim é mundanismo. Se a Bíblia fala que eu tenho que olhar para o meu irmão como se ele fosse superior a mim. Não cabe isso. Não entra na minha É cabeça. Eu não Grêmio, iria. Grêmio de música gospel, né? Meu Deus. Acho que é troféu gerando Ah, salvação, troféu, eu já vi esse. Troféu, parece. alguma coisa, eu já vi. Tem na Aí internet. eu falei, se acontecesse comigo, eu fosse chamada, eu não iria. Eu não quero chegar lá e celebrar que eu sou melhor do que o irmão, meu irmão. Porque não deixa de ser uma festa bonita e tal e tal. Tudo bem, mas não Se entra, não fosse um cabe encontro, né? Ó, vamos. O encontro das pessoas que se. Ah, não. cantor, O né? primeiro é fulano, o segundo, né? Não, mas é uma disputa mesmo. E a disputa é acirrada, porque eles têm que ficar divulgando, pedindo para o povo votar. Para mim, isso é mundanismo. Isso é mundanismo. E alguns não vão, alguns não foram receber o troféu. Aí eu chego lá, eu sou pregadora, a Luciana também é pregadora. Meu Deus, Luciana, Deus usa, já fui impactada tantas vezes pela ministração da Luciana, mas porque de repente tal pessoa está mais em evidência, aí eu vou ganhar um troféu aqui. A mesma coisa que eu cheguei para vocês e dizer, tá vendo, Luciana? Eu sou melhor do que você. Ah, nada a Eu ver. prego mais do que você. Eu sei mais do que você. Não aceito, não entra na minha. Aí o povo fala que eu sou radical. Não, eu sou crente a moda antiga. Eu já falei, eu sou crente. A Bíblia para mim é a Bíblia e não muda. Não muda. Amém. É Não, não, sobre não, isso, né? eu não caminho com o que o mundo vai, não. Se eu estiver aqui na contramão, eu vou e não estou nem aí o que vão falar de mim. Aí Amém. algumas pessoas me perguntaram assim, bispa, por que tanto escândalo? Porque eu tinha dito que 2024 seria um ano de muito escândalo. Dentro das profecias que eu falei para você, que eu entreguei em dezembro passado, fez um ano agora, eu falo no meu grupo de líderes, porque também é assim, né? E também está na moda agora. Eu acho que se a profecia é para o Brasil, se a profecia é para o país, então eu acho que isso tem que ser mesmo, sabe, bradado. Mas se a profecia é para a igreja, eu não preciso fazer sensacionalismo em cima disso. Nossa, o que mais tem? A pessoa Não pega. preciso. Então, o que Deus me mostra, eu entrego para a igreja. E ainda falo, não é para espalhar esse áudio, não. Isso aqui é para vocês ficarem alertas. Aí algumas Amém. pessoas falam assim, ô bispa, mas deixa pelo menos eu botar no grupo da minha família, que é para ver se tem um despertamento e tal. E aí eu até deixo. Então, dezembro do ano passado, do ano retrasado, fez um ano agora em dezembro, Deus me mostrou para falar sobre essa questão, que 2024 seria um ano difícil. Ó, que a menina está concordando, verdade, porque ela conhece Jessiquinha Oliver. Seria um ano difícil, seria um ano de que Deus... Eu falei literalmente assim, ó, como fala no livro do profeta, né? Deus, ele vai levantar as saias, não é da nação. Porque as saias da nação já foram levantadas. A nudez já está exposta. Só não vê quem não quer. Deus vai... E a palavra profética foi para a igreja. Que o profeta Isaías disse. Deus vai levantar as saias, e falando da nação de Israel, mas a gente sabe que Israel é personificação da igreja, né? Agora, fundiu-se. Tem até um símbolo que eu mostrei para os obreiros outro dia. O símbolo começa com a menorá, que simboliza os 7 espíritos de Deus. E aí ela desce e tem a estrela de Davi, tá? A estrela de Davi não é bíblica, tá? Mas ela foi aceita e a tradição judaica diz que a estrela de Davi era o brasão do império dele e que inclusive era a marca dos escudos que ele usava, algumas flâmulas, tinha aquela estrela. E logo embaixo, saindo da estrela, tem o peixe. Esse símbolo tem um nome. Se eu estivesse lá no
escritório agora, eu ia te mostrar o símbolo, mais ou menos, né? E aí, o que está significando isso? Que os 7 Espíritos de Deus, que repousou sobre Israel, agora repousa sobre a igreja, e há uma fusão. Ou seja, por que nós hoje somos o Israel espiritual de Deus? Porque Israel é a oliveira, e nós somos enxertados nele. Então, quando Deus olha agora, ele olha o povo dele, de um modo geral. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todo Amém. aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas a gente conseguiu isso porque fomos chamados por adoção, porque a promessa a priori era para Israel. Aí a gente vê toda essa confusão, quando Deus estava usando o profeta para dizer que ia levantar as saias da nação, estava dizendo que ia expor as vergonhas. Mas quando fala das vergonhas, não está se referindo nitidamente, né, ou diretamente à nudez, mas ao pecado escondido. É aquilo que fica escondido por debaixo do pano. E eu falei que em 2024 ia acontecer muita coisa assim. E que ia continuar em 2025. E é o que está acontecendo. E aí alguém fala assim, mas bispa, por que isso? Isso não traz escândalo para a igreja? Por que Deus permite isso tudo? Eu falei, porque é necessário. O próprio Jesus falou, é mister. Ou seja, é necessário que os escândalos aconteçam. Sabe por quê? Porque se não há um arrependimento com confissão, o arrependimento que vai trazer o avivamento, Lu, para esse tempo do fim, e a gente está falando do tempo do fim, ele tem que ser acompanhado de choro, de pranto, como diz em Joel. E tem que ser um arrependimento com dor. O verdadeiro arrependimento é um arrependimento com dor, como o povo sofria toda vez que caía no cativeiro, e chorava e pranteava. Com dor. E esse sofrimento com dor é que vai gerar um arrependimento genuíno, com uma confissão sincera. Eu sempre digo, pecado tem nome. Então você não ensaboa. Se você adulterou, você não vai, mas eu adulterei porque minha carne é fraca e a pessoa fez isso. Não, eu adulterei, pronto e acabou. Qual é o seu pecado? Adultério. Eu adulterei. Pecado tem nome. E pronto e acabou. Se houve um verdadeiro arrependimento, uma confissão sincera, há uma restauração e o avivamento chega. Aí quando me perguntaram, eu falei, mas é necessário. O próprio Jesus falou, é mister que os escândalos aconteçam. Agora, né? Ai daquele que provocar ou que divulgar. Esse aí, por quem vier, não é só quem pratica, mas é também quem divulga, né? Quem faz questão de fazer exposição para trazer vergonha. Por que o escândalo é importante acontecer? Porque o pecado está escondido. E quando Deus fala que vai levantar a saia da igreja, é para revelar o que está em oculto, o que está sujo. Por quê? Para que haja uma limpeza. Porque a igreja que Jesus vem buscar, ela não tem nem mancha, nem mácula, nem ruga. E para que haja um despertamento, um arrependimento, vai precisar arribar. Porque, por exemplo, tem pessoas que vêm a público confessar. Eu vim confessar porque se tornaram pessoas públicas. Eu vim confessar. Mas por que não fez isso antes? Por que esperou ser descoberto? Aí a gente questiona se esse arrependimento é genuíno ou se é só para dar uma ensaboada porque veio a público. Bicho, vamos ter que marcar mais lives. O tempo já estamos aqui com quase 2 horas. Amém. Amém. Mas Deus é bom. É isso aí. Enfim, Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Amém? Amém. Vamos Eu quero só mais live. A gente precisa para fazer mais, né, movimento aí na internet e trazer mais conhecimento. Eu acho que você tem que dar mais esses estudos aí aprofundados aí para a gente. Que isso? Eu quero aprender com você, menina. Que isso? Você sabe muita coisa aí. Ruim. Então tá bom, bispo. Eu só quero ler só o você citou aí. Para não ficar aqui, eu sei que você já deve ter lido a palavra, né? Mas para ler aqui novamente. Leia para os que estão aí até o final. Que ficaram aí. Tem um povo aqui, minha filha, que
que está aqui na live, eles entram pela madrugada, não larga não, viu? Eu passei 7 horas de live e esse povo Meu colado. Deus, eu não aguento, não. Uma hora, pra mim, Teve dias, eu não tenho foi um desafio da pique, não. agência, eu tive que cumprir. Venci, foi difícil, mas venci. Mas só que Mateus 24, o que você citou, para não ficar só nas nossas palavras, eu sei que você já leu, mas já quero te agradecer, viu, Lu? Que você sempre tão prontamente atende, nunca me disse um não, nunca. Não, mas isso a gente tá aqui, tá ganhando, as duas estão ganhando. Eu aprendo do lado de cá, você aprende aí. É muito bom essa troca. Eu te conheci nos dos piores momentos da minha vida. Eu acho que eu sou uma das primeiras a te seguir. Porque você falou que começou na pandemia. E foi na pandemia que um dia eu estava em casa assim de manhã, levantei, um processo terrível, né? E eu lutando com as estratégias que eu mesmo sei, eu percebia os sinais da depressão. Então, por ter entendimento, por ter estudado, eu começava a lutar ali, né? Usar técnicas que eu aplicava em outras pessoas, eu comecei a aplicar em mim mesma, e muita oração, muito jejum. E em um momento desse, assim, de manhã, eu acordei, e eu não era muito de pegar em celular, essas coisas assim, não. Na verdade, eu tinha aversão, né? Assim, só usava mesmo porque era necessário. E um dia eu estava correndo, aí eu vi um post seu, e me identifiquei, porque assim, eu não faço Bible Journaling, né? Mas a minha Bíblia é assim, né? Eu Mas falei, isso alguém... Bible Journaling, só que o nosso estilo é diferente. Eu falei assim, Na época tinha muito desenho, né? Hoje tem mais gente que faz como a gente, mas era mais desenho. Então, aí eu falei, nossa, que lindo, me apaixonei. E daí eu fui olhar o seu perfil, aí eu vi você anunciando que tinha live, devocional. Aí um dia eu pensei assim, não te segui ainda. Eu olhei ali suas postagens, gostei do conteúdo e da maneira, da sua didática, vamos colocar assim, que você colocava. Aí um dia acordei, eu vi que você falou o horário, deitada mesmo, porque eu estava doente, eu estava recém saída de um coma, Lu, vindo da UTI. Meu Deus. Vindo da UTI. E aí eu ficava muito tempo na cama ainda me recuperando. Aí eu acordei de manhã um dia, eu falei, o devocional da irmãzinha, nem sabia seu nome. Falei assim, o devocional da irmãzinha, eu vou acompanhar o devocional dela. Eu sou apaixonada por devocional, né? E aí eu entrei, você estava fazendo, você nem aparecia, era a Bíblia ali, você fazendo o devocional ali, explicando tal. E aí eu entrei e gostei. Aí comecei a assistir, assim, os seus devocionais, comecei a te seguir. Aí gostei tanto que indiquei para a igreja. Aí Glória. tem um monte de ovelhinha minha que te segue. Que bênção. Um beijo. Um dia eu vou aí na sua igreja e Vem. conhecer essas ovelhinhas. Então eu quero te agradecer por isso, Lu, tá? Na adversidade é que se provam os verdadeiros amigos, já diz a palavra, né? Mas o versículo 30 e... acho que é 34, deixa eu ver aqui. A partir do versículo 34, eu só quero ler. Porque, na verdade, nem deu tempo da gente falar mesmo tudo que a gente queria falar, né? Mas vamos ter mais lives. Vamos sim. Aí diz assim, ó, Mateus 24, a partir do 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Ou seja, eles estavam vivendo na inércia. Nada vai acontecer, apesar
de Noé levar 120 anos pregando a mesma palavra. A mesma pregação, A 120 porta anos. da arca estava aberta, né? A porta ainda estava aberta. Ainda estava aberta. E aí a Bíblia fala até que Noé entrou na arca. Quando ele entrou na arca e ele fechou a porta, acabou a possibilidade. Não tinha mais jeito. Até porque o próprio Deus foi quem lacrou por fora. Ainda que Noé, né, no seu momento ali de humanidade, se compadecesse, porque possivelmente ali tinha tios, tinha primos, tinha parentes, tinha amigos, né, que ele construiu, né, durante a vida. Ele poderia ser tentado a abrir a porta, mas A mão de Deus que fechou a a porta. mão de Deus foi lacrada pelo próprio Deus. E aí o povo foi perceber. O que eu vejo é que muitas pessoas, quando perceberem, infelizmente, já vai ser tarde demais. Por isso que Deus precisa da minha voz profética. Dentre os 4 principados que eu te falei, um deles é o principado de Jezabel. E a principal função de Jezabel, sabe qual é? Calar a voz profética da igreja. Ela tentou matar os profetas, matou os profetas, tentou matar Elias por causa da pregação. A gente vai ver esse mesmo principado agindo na vida de Herodes, Herodias e Salomé. E a gente vai ver vários e vários exemplos dessa tentativa desse principado para tentar calar a voz profética da igreja. Mas aí é que Deus usa o remanescente dele. Quando Elias estava lá, chorando e dizendo, eu estou só, depois do processo da cura, porque ele estava numa depressão, depois do processo da cura, que ele estava preparado, só depois, pode analisar, come mais um pouco, ainda não está preparado, porque a estrada de volta é longa. Elias foi para um lugar que Deus não mandou. Ele ia ter que voltar para o lugar para onde Deus mandou. E a estrada era longa. E aí ele fala para Elias assim, agora você está preparado, agora sai da caverna. E ele diz assim, você está pensando que você está sozinho, mas não está não. Porque ainda, olha a palavra, ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Glória a Deus. Então, sempre haverá um remanescente. Eu costumo dizer que havia 7.100, porque eu lembro dos 100 que Barzilai protegeu, guardou na caverna e alimentou, né? E alimentou da própria mesa de Acabe, né? Quando o inimigo tenta matar o profeta, o alimento vai sair da própria mesa dele, porque é assim que Deus faz para confundir o inimigo. Ô, Glória. Lu, muito obrigada, viu? Muito Obrigada obrigada. a você. E a gente já vai combinar uma próxima live. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Porque Espero a bispa é maravilhosa aqui. Adoro. Você que é maravilhoso. O povo te ama, pelo menos o meu Eu também povo. amo você. Você mora no meu coração. Eu te amo demais. Faz uma oração por nós. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, a Ti, Deus, agradecemos esse momento sublime, Pai, que o Senhor permitiu Sim, Jesus. que mais uma vez nos encontrássemos aqui. Pai, Sim, quanto Deus. aprendizado, quanta comunhão, ah, Deus, quanta empatia, Senhor, oh, Deus, como é bom encontrarmos pessoas que falam a mesma Glórias ao língua, a teu nome. língua do céu, porque a tua palavra diz É assim que mesmo. onde 2 ou mais estivessem reunidos, o Senhor estaria no meio deles. E Jesus. eis-nos aqui, meu Pai, que nós estamos em teu nome, estamos unidas, seladas, Senhor, pela Eu creio, tua Deus. Eu unidade. quero isso. Obrigada, porque o Senhor me deu uma aliança com a minha irmã, com a Bispa Pai, Márcia. muito E essa obrigada. aliança, ela precisa ser conservada, Sim, Jesus. aprimorada, até que o Senhor venha nos buscar. Guarde seu ministério, guarde a sua igreja, suas ovelhas, as congregações, Sim, Jesus. as obras que têm se levantado nesse ministério. Ah, meu Pai, as construções, os obreiros. Deus Sim, Jesus. querido, que venha multiplicar
na face da terra, Sim, mais e mais para rebanhar, mais vidas para recebo, morar no Deus. céu Eu conosco. recebo. Eu te oro, Senhor, e agradeço pela vida dela, pela vida de cada um aqui presente nessa live, que ficou Sim, até Jesus. aqui, porque querem um alimento, quer ouvir uma palavra. Porque nós aqui falamos, muitas igrejas já não têm dado esse alimento. Ah, Sim, Deus, dá mesmo uma sacudida, porque o teu povo, as tuas ovelhas, elas desejam, meu Pai, um pasto sim, Jesus. verdejante. Ah, Deus, que nossas mãos também estejam limpas, como foi falado aqui nesta noite, nosso coração puro, Sim, para que possamos Jesus. entrar diante de Ti, no Santo dos Santos, e nos Sim, Jesus. apresentarmos para viver eternamente contigo. Muito Sim, Pai. obrigada por tudo. Amém. Amém? Amém, Jesus. Amém, Lu. Só tenho palavras de gratidão para você. Você é uma Amém. bênção, Amém. Deus preciosa e abençoe. muito amada, viu? Deixa bem. Beijo, amo você. Fica na paz. Amém. Boa noite, gente. Boa noite, Marcinha. Foi uma querida aqui de Piraí. Já vi aqui, ó, o Ricardo deve ser sua ovelha. Falou que é para eu ir lá, para eu conhecer É sim, é vocês. nosso pastor. Aqui a Jaque é da minha igreja, também ficou até o final. Beijo para todas as Quantas queridas. pessoas, né? Andréia, fica com Deus. Tive o prazer de conhecer a Lu em São Paulo, mulher de É, Deus maravilhosa. Olha, Sumaia, coisa linda. querida, a gente marcou um café lá. Foi benção. Amém. Fica com Deus Deus. abençoe a Tchau. todos.